Vou só esperar um pouquinho até todo mundo voltar. Aí eu já explico essa parte que é importante aí para vocês. Acho que todo mundo já está voltando. Esperar mais um pouquinho para ninguém perder. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se está compartilhado aqui certinho, tá? Então, voltando aqui. Então, eu tenho a molécula de glicose que está lá no citoplasma da célula. Então, é nesse citoplasma que eu tenho a via da glicólise. O que essa via vai fazer com a glicose? Lise. Vai quebrar ela no meio. Contudo, vai produzir duas moléculas pequenas com 3 carbonos. Mas, para isso acontecer, existem várias reações químicas. Então, a primeira reação, gente, vai ser a reação de fosforilação. Por quê? Porque eu preciso prender essa molécula dentro da célula. Se eu não colocar nada nessa molécula, ela escapa para fora. Então, assim que a glicose entra na célula, ela é fosforilada. E para isso, gente, eu vou ter gasto energético. Eu preciso de energia para conseguir colocar o fosfato nessa molécula. Então, vamos seguir. Eu vou ter aqui, ó, o ATP. Aqui, ó, o ATP fosforilou a molécula. Então, eu gastei um ATP aqui. Aqui, novamente, eu gastei outro ATP. Então, eu precisei colocar um fosfato em cada extremidade dessa molécula, tá? Então, eu tenho fosfato no carbono 1 e no carbono 6. Ok, agora essa molécula já está preparada para sofrer a lise, a quebra. Então, é agora, nesse momento, que ela vai se dividir. Aí, dividiu ao meio, tá? Então, vai ser produzida duas moléculas, cada uma delas tem um fosfato, tá? Que é o gliceraldeído. Agora, a gente vai ter a fase onde ocorre uma oxidação. Então, essas duas moléculas vão ser oxidadas, portanto, vão perder hidrogênio, e quem vai pegar esse hidrogênio é o NAD. Então, aqui essa molécula vai perder o hidrogênio e vai produzir um NADH. Essa outra vai perder hidrogênio e vai produzir outro NADH. Ou seja, a gente tem a produção de 2 NADH. Toda vez que eu tenho oxidação, eu tenho liberação de energia e a gente consegue aí colocar fosfato nessas duas moléculas. Então, eu vou pegar um fosfato que está ali jogado na célula e vou grudar na outra extremidade da molécula. Então, vamos ver. Tá aqui o NAD, oxidação, fosfato grudou. NAD oxidou, grudou o fosfato. Agora eu tenho duas moléculas com fosfato. E agora, pessoal, o que vai acontecer?
é a liberação dos fosfatos. Então, normalmente, quando essa via metabólica está acelerada, significa que eu estou precisando produzir energia. E uma célula, quando está pobre em energia, ela fica rica em ADP, que é a adenina difosfato. Essa adenina difosfato, ela fica ali esperando para ser fosforilada, tá? Isso pode acontecer aqui nessa via, isso acontece muito na cadeia respiratória, tá? Mas aqui também pode acontecer no citoplasma. Então, o ADP está ali de bobeira, ele consegue, então, pegar esse fosfato que está ali nessa pequena molécula. Então, existe uma enzima que vai fazer isso, tá? É que eu não vou aprofundar na química com vocês, mas para cada reação dessa que eu estou passando para vocês, existe uma enzima específica que vai fazer essa reação acontecer. Então, aqui nessa próxima, ó, produzir 2 ATPs e aqui mais 2 ATPs. Mudou aí o fosfato de posição, desidratou. Aí tem a enzima que consegue ligar o fosfato no ADP. Ou seja, pessoal, o que aconteceu com a glicose? Ela entrou na via glicolítica, produziu 2 moléculas de piruvato, que são 2 moléculas com 3 carbonos. Conseguiu produzir 2 moléculas de NADH, que vai lá para a mitocôndria, na cadeia respiratória, depois vocês vão entender a importância do NADH. E produziu um pouco de energia, tá? Que seriam 2 ATPs. É pouca energia quando a gente compara com a cadeia respiratória, mas a gente tem um saldo aí energético. Então, é uma via que tem a produção aí de ATP, ok? E agora, pessoal, deu para acompanhar aí o vídeo? Então, vamos voltar aqui para os slides. Então, aqui, pessoal, nesse slide é só para resumir, tá? Isso tudo que eu falei. Só para mostrar aqui a glicose entrando na célula. A primeira via que ela entra é a glicólise. Então, aqui a glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, vai ter um saldo de 2 ATPs e a produção de 2 NADH. Aí, na próxima aula, a gente vai ver o que vai acontecer com o piruvato, porque ele vai acabar indo para a mitocôndria, tá? O NADH que foi produzido vai direto para a mitocôndria, vai direto para a cadeia transportadora de elétrons, tá? Que lá vai ser extremamente importante aí a liberação desses hidrogênios. Mas isso fica para a próxima aula. Aqui eu vou falar um pouquinho de regulação. As nossas vias metabólicas, elas precisam ser reguladas. Nenhuma via para no nosso organismo, nada para. Porém, em determinado momento, eu posso ter uma via que esteja muito acelerada e uma via que esteja funcionando lentamente. Então, por exemplo, essa via que vocês estudaram hoje é uma via que tem como objetivo produzir energia, tá? E ela consegue produzir energia a partir de glicose. Então, quem entra na via é a glicose. Então, vamos supor que eu acabei de comer um monte de pão. Então, no meu organismo, eu começo a ter uma elevação da glicemia. Começo a ter muita glicose chegando no meu organismo. Com isso, a insulina sobe, porque a insulina ela vai ser produzida de acordo com a nossa glicemia. Então, a insulina vai subindo, essa glicose vai entrar nas células e eu posso usar essa glicose como fonte energética. Então, eu já posso quebrar ela em piruvato e botar a minha célula para produzir ATP. Então, quando eu tenho muita glicose, significa que eu posso produzir muita energia. Então, a nossa insulina, a insulina é um hormônio que não tem só essa função de colocar a glicose para dentro da célula. É um hormônio que tem diversas funções.
E uma das outras funções da insulina é acelerar a via da glicólise. Ela avisa algumas enzimas que participam dessa via glicolítica que elas podem trabalhar. Eu gosto de comparar com uma fábrica de pães. Então, quando eu tenho chegando muita farinha de trigo, o que eu vou fazer com os meus funcionários? Eu vou falar, gente, pega leve, vamos desacelerar essa produção? Não. Se eu tenho muita farinha de trigo, eu vou botar o pessoal para trabalhar. Eu vou lá falar para esse pessoal, ó, mão na massa, vamos trabalhar, vamos produzir bastante pão. Então é a mesma coisa. Então, se eu tenho muita glicose, eu tenho que avisar aí as minhas enzimas que elas precisam trabalhar para produzir bastante piruvato, bastante energia, tá? Então, a insulina avisa em 3 pontos da via que essas enzimas precisam trabalhar. Com isso, eu consigo acelerar essa via. Agora, se a gente pensar no oposto, eu estou fazendo jejum, amanhã eu vou fazer um exame, então já estou aqui há 8 horas em jejum, glicemia lá no limite, então vocês vão estudar como que a gente consegue manter essa glicemia durante o jejum prolongado, a gente consegue, mas a glicemia vai estar lá no limite. Se a minha glicemia está no limite, o pâncreas, ele percebe isso. Então, ele passa a produzir menos insulina e começa a produzir muito glucagon. O glucagon vai ser extremamente importante para o meu corpo conseguir manter a glicemia estável. Vocês vão estudar isso também, tá? Esse glucagon, ele só vai ser produzido em grandes quantidades quando a glicemia estiver mais baixa. Se a glicemia está mais baixa, significa que eu não tenho muita glicose. E aí, eu vou fazer essa via glicolítica acelerar? Não, se eu não tenho muita glicose, como que eu vou acelerar a via? Então, se eu tenho pouca farinha de trigo na minha fábrica, adianta eu falar para os meus funcionários trabalharem aceleradamente? Não, não tem muita farinha, não adianta. Então, essa via, ela é inibida pelo glucagon. Então, em 3 pontos, o glucagon chega lá nas enzimas e fala, olha, desacelera que não tem glicose. Não adianta querer produzir muita energia. A gente continua produzindo energia? Continua, a gente não pode parar. Só que menos. Por isso, quando a gente faz jejum, a gente se sente mais fraco. A gente fica mais cansado, às vezes o cérebro reclama, começa a dar dor de cabeça. Eu não vou conseguir correr uma maratona, porque eu estou ali no limite da minha produção aí energética. Tá bom? Então, uma importante regulação da glicólise é pelos hormônios insulina e glucagon, que são produzidos pelo pâncreas, tá? Então, nunca se esqueçam disso. E agora, para finalizar aqui a nossa aula, a gente tem 2 tipos de glicólise. A gente tem uma glicólise, que é a que mais ocorre aí no nosso organismo, que é a glicólise aeróbica, tá? Que é a que está sempre acontecendo aí. Ela depende aí para funcionar do oxigênio. Por que que ela depende? Eu falei que o NAD, ele precisa estar lá para captar o hidrogênio da oxidação que ocorre nessa via. Então, se a gente voltar aqui nesse slide, eu preciso aqui do NAD para captar o hidrogênio do gliceraldeído. Se o NAD não estiver aqui, a via para. Então, ele precisa estar aqui. Se ele não tiver, não tem oxidação. A via para. Essa via não pode parar em hipótese alguma. Então, como que eu faço para ter sempre NAD? Simples. O NADH vai lá, libera o hidrogênio para alguém e volta para a via glicolítica. Então, vamos supor que eu sou o NAD. Então, qual que é a minha função? Eu vou lá na via glicolítica, tirar hidrogênio da molécula, levo lá para a cadeia respiratória. Quem vai receber lá é o oxigênio, tá? Então, o oxigênio é importante porque é ele que recebe. E eu volto para trabalhar.
Agora, se eu não tiver lá oxigênio para entregar esse hidrogênio, eu não consigo voltar para trabalhar, porque eu já estou ali cheia de hidrogênio. E aí, a via glicolítica para. E isso não pode acontecer no nosso organismo. Então, existe uma situação onde o oxigênio ele é insuficiente para fazer a recepção de tantos hidrogênios que chegam. Isso acontece em atividade física muito intensa. Atividade física muito intensa, principalmente aquelas que exigem, num curto período de tempo, muita energia. Então, é como se fosse lá na musculação, uma corrida a curta distância. Eu preciso de muita energia rápido. E aí, o que acontece? A minha glicólise acontece ali no músculo. A glicose chega lá, aí eu vou quebrar essa molécula, produzo piruvato e já estou produzindo energia. Então, quando eu estou fazendo essa atividade física, é muita glicose que está ali entrando, eu estou quebrando muita glicose, então começa a produzir muito piruvato e muito NADH. O problema é que o oxigênio não dá conta de captar todos esses hidrogênios desses NADHs. Aí a gente tem que dar um jeito de restaurar o NAD, porque senão a via glicolítica para, a produção energética para. Então, o que o organismo faz? Ele faz com que esse NADH doe esse hidrogênio para uma pessoa que esteja abundante, que no caso vai ser o produto da via, que é o piruvato. Então, o próprio piruvato que está ali sendo produzido em abundância, ele começa a receber o hidrogênio do NADH. Aí o NAD pode voltar para trabalhar e continuar a produção energética pela via glicolítica, tá? Essa é um tipo de... essa via é a glicólise anaeróbica. É uma via que não depende do oxigênio, tá? Então, a gente tem essa via funcionando intensamente quando eu faço uma atividade física muito intensa, quando eu preciso de muito ATP num curto período de tempo. Aí o oxigênio não dá conta, tá? Então, a reação é a seguinte. O NADH, então, libera o hidrogênio pro piruvato. Quando o piruvato recebe esse hidrogênio, ele vira uma outra molécula com outro nome. E essa molécula vocês conhecem, é o lactato, é o ácido lático, tá? E o NAD está aqui, ó. Sem o hidrogênio, ele volta lá para a glicólise, vai captar mais hidrogênio. E a gente consegue produzir energia suficiente aí e de forma rápida para o trabalho aí desse músculo. Então, sempre quando a gente faz uma atividade física intensa, a gente produz mais ácido lático, tá? Então, esse ácido lático, ele começa a acumular no músculo, ele precisa sair do músculo, tá? Se eu acumulo muito ácido lático, eu tenho a fadiga muscular, tá? Então, eu preciso dar um tempo para esse ácido lático sair do meu músculo e eu continuar com a atividade física. E no sangue, esse ácido lático também precisa ser eliminado. Por quê? Porque é ácido. Eu posso ter uma acidose metabólica. Então, meu corpo consegue sim se livrar desse ácido lático e vocês vão estudar isso também. Então, ele vai ser captado lá pelo fígado, aí depois eu mostro para vocês o que vira esse ácido lático, tá? Mas aqui, só para vocês entenderem aí a glicólise anaeróbica. Aqui é a fotinho, né, do músculo. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Então, aqui mostrando o músculo. O que acontece numa atividade física intensa? A glicose entra no músculo. Qual via que a glicose entra? Glicólise. Então, vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato. Durante essa via, eu tenho produção de ATP. Ótimo. E eu tenho aí a produção de NADH. Para essa via não parar, eu preciso sempre ter a presença do NAD para captar os hidrogênios aqui. Então, o NADH, como não tem ali nesse momento oxigênio suficiente e eu preciso dessa energia de forma imediata, esse NADH acaba doando esse hidrogênio direto aqui para o piruvato, que vai estar em abundância. Está sobrando piruvato ali. Então,
Os piruvatos começam a receber esse hidrogênio do NAD, aí eu restauro o NAD, que volta a trabalhar, e produzo o ácido lático, que é o lactato, que vai começar a subir ali nesse músculo. Dependendo do nível, pode levar aí a fadiga muscular. Pessoal, aqui é o estudo dirigido aí, não sei se vocês querem que já dê as respostas ou querem deixar para corrigir na próxima aula e a gente faz uma revisão dessa aula, não sei o que vocês preferem. Querem tirar dúvidas? Agora vamos aí nos comunicando aqui pelo bate-papo. Tá, então vamos deixar para corrigir na próxima aula, né? Porque daí vocês sedimentam bem o conteúdo e a gente faz uma breve revisão. Aí agora aproveitem aí para fazer as perguntas, que a gente tem tempo aí. Vocês podem perguntar pelo chat, pessoal. Eu vi que alguém levantou a mão aí, mas vocês também acho que conseguem habilitar aí o som. Quem que quer perguntar? Eu consigo ativar. Eu vou ver aqui, Giovana, se gravou certinho. É para gravar, tá? Se gravou, aí eu coloco lá no canal do YouTube, tá bom? Da última vez eu não consegui gravar, mas eu acho que gravou. Eu espero. Isso, Gabriel, FAD e NAD têm a mesma função, tá? O FAD, vocês vão ver que ele vai entrar só no ciclo de Krebs, tá? Então, o NAD, ele participa da glicólise de várias reações químicas, tá? Não tem uma regra. O FAD nunca vai participar da glicólise. Quem participa é o NAD, tá? O FAD ele vai aparecer numa reação química lá no ciclo de Krebs. Aí eu vou mostrar para vocês. Tá. Camila perguntou para que serve aí, para que existe o NAD e o FAD, tá? Então vamos lá, pessoal. O NAD e o FAD são coenzimas, tá? Derivadas de vitaminas. A gente produz essas moléculas, a gente precisa produzir essas moléculas, porque elas exercem a função de captar hidrogênios de reações de oxidação. Então, sempre quando uma molécula é oxidada, há perda de hidrogênio. E quem vai pegar esse hidrogênio é o NAD ou FAD, tá? O mais comum é o NAD. E esse NAD vai transportar esse hidrogênio para a cadeia respiratória. Então, em resumo, a função do NAD-FAD é transportar hidrogênio para a cadeia respiratória. Isso é extremamente importante, isso não pode parar, porque eu preciso desses hidrogênios na cadeia respiratória para produzir bastante ATP. E aí, Camila, ficou claro? E aí, pessoal, mais perguntas? Isso, Gabriel. A via da glicólise, ela acontece no citoplasma. Então, esse ATP, ele é liberado no próprio citoplasma da célula. E a célula já pode utilizar esse ATP, a célula o tempo todo está gastando energia também, porque ela produz proteínas, membranas novas, então ela já pode usar esse ATP que foi produzido.
Mais alguma pergunta? O que vocês acharam? Difícil? Pessoal, tem muito videozinho de animação no YouTube, tá? Eu acho legal assistir. Eu acho que tudo que é animação fica legal da gente. É bastante informação mesmo. Isso porque eu não passei reação por reação. Porque quando a gente aprofunda em bioquímica, a gente estuda todas as enzimas, então são 10 enzimas que tem, a gente estuda cada reação de forma aprofundada. Mas aqui não é o caso para vocês, tá? Para vocês, o importante é vocês entenderem o funcionamento desse processo numa visão mais global. E aí, pessoal? Perguntas? Que bom, Everton. Fico feliz. Eu tô até suando aqui. Da aula de bioquímica a gente fica até vermelho. Eu tô vendo que minha cara tá até vermelha aqui. Não é fácil. Mas vocês foram bem na prova. Fico feliz. Eu vou ver, pessoal, se eu conseguir gravar essa aula aqui. Espero que sim. Mas, de qualquer forma, eu ainda não dei a aula para a turma da manhã. Aí eu costumo também gravar com eles. E eu deixo tudo lá no canal lá do YouTube. Mas aí eu posto o link para vocês lá no AVA. Aí vocês podem assistir de novo essa aula. E tem a aula no PowerPoint gravada também. A gente pode finalizar? Alguém quer perguntar mais? Ok, então, pessoal. Então, vamos finalizar por hoje, tá? Então, já vou baixar aqui o vídeo, já deixo disponível para vocês. Na próxima aula, a gente vai ver o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, tá? Vou fazer esse mesmo esquema, eu vou gravar no PowerPoint, quem conseguir assistir antes, assistam. E a gente faz a aula ao vivo e eu tento gravar novamente essa aula ao vivo, tá bom? Muito obrigada aí pela presença de vocês. Tenham uma boa noite. Qualquer dúvida que surgir, manda aí por e-mail, chat, pelo fórum, tá? Fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu?